o livro de Juízes, capítulo 2, a gente vai ler do 8 ao 10. Juízes 2, do 8 ao 10. Pedindo a irmã que coloque o nosso telão aí. Vamos estar vendo todos juntos? Todos. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram no termo de sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregado toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, e não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Nós vemos aqui um texto falando desse grande homem de Deus, Josué, falando ali do seu sepultamento, e logo depois falando que se levantou uma geração em Israel que não conhecia a Deus. Quando a gente estuda a história de Josué, a gente vai contar a história de Josué lá já ainda no Pentateuco, lá com Moisés, né? Josué sai junto com todo aquele povo que foi escravo no Egito, e quando Moisés, né, que Deus usa Moisés para libertar aquele povo, Josué vai junto com Moisés e todas aquelas pessoas, e Josué fica ali no deserto junto com Moisés naquela grande peregrinação que Israel fez até chegar à terra prometida. E a gente lê a história de Moisés e a gente sempre encontra ali a figura de Josué. Josué provavelmente saiu muito garoto ali do Egito, e a Bíblia vai narrando essa história desse servo de Deus fantástico, em diversos momentos que ele está ali ajudando diretamente a Moisés, aprendendo com Moisés a ser o futuro líder do povo de Israel, a ser o futuro líder do povo de Deus. E Josué vai aprendendo, e Josué vai indo, e chega um determinado momento em que o povo de Israel está para entrar na terra prometida, está para entrar em Canaã. E Moisés, por alguns problemas que ele teve, por algumas falhas que ele teve, esse grande homem de Deus, ele não vai poder entrar nessa terra. Mas um pouquinho antes desse fato acontecer, quando o povo já estava próximo da terra prometida, Moisés escolhe alguns homens de Israel para ser espias, para ser espiões. Eles vão entrar em Canaã, eles vão entrar naquela terra para ver como era aquela terra, para observar se aquela terra realmente era boa, para observar como é que era aquele povo. E esses homens entram naquela terra, e quando eles voltam para dar um relatório a Moisés, a maioria deles diz o seguinte: olha, Moisés, a terra é muito boa, essa terra mana leite e mel mesmo, a terra é fantástica, tudo aqui que a gente plantar, a gente vai colher, a terra é ótima para a gente criar os nossos animais. Mas Deus nos trouxe aqui, eu não sei porque Deus fez isso conosco, porque Deus trouxe aqui para essa terra, onde os seus habitantes são gigantes, são homens muito mais grandes, muito mais fortes, muito mais poderosos do que nós. Nós não temos como vencer esses camaradas, porque diante deles nós somos como gafanhoto. Esse é o relatório que aqueles espias vão trazer, com exceção de dois homens, com exceção de Josué e de Caleb. Josué e Caleb não, Josué e Caleb dizem: a gente pode entrar naquela terra, porque o nosso Deus está conosco, porque o mesmo Deus que nos tirou do Egito, vai ser o Deus que vai nos dar essa terra, pois Ele nos prometeu, pois as promessas de Deus sempre se cumprem. Eles têm fé. O que acontece? Então Deus não permite que ninguém daquela geração que saiu lá do Egito entre na terra prometida, com exceção de Josué e de Caleb. E o tempo vai passando, e toda aquela geração que saiu do Egito vai morrendo, e outras pessoas vão nascendo, e chega o dia então de chegar naquela terra. Moisés não pode entrar, ele apenas avista a terra, e Josué agora tem uma nova missão, de assumir a liderança do povo de Deus. Agora não será mais Moisés o líder, mas o líder será Josué. É Josué que vai ter o privilégio de entrar naquela terra.
E durante esse período que Josué lidera o povo, Josué se demonstra ser um grande líder de Israel. Josué é um dos grandes personagens da Bíblia do Antigo Testamento. Josué é um grande líder tanto na parte administrativa, política e principalmente na parte militar. Porque o período de Josué vai ser um período de guerra. Aquelas terras não estavam vazias, estavam ocupadas por vários povos. E como aqueles homens vivos que realmente eram povos de gigantes, de homens fortes, de homens preparados. Então Josué vai ser aquele que vai liderar o povo nessa missão. E Josué, a gente vê na história de Josué que ele sempre teve uma fé inabalável em Deus. E por isso, nesse momento, Deus vai operar novamente vários sinais. Da mesma forma que Deus operou sinais com o povo quando tirou da terra do Egito, que enviou 10 pragas para Faraó, para que Faraó pudesse deixar o povo ir. Da mesma forma que Deus andou com o povo no deserto, onde não faltava nada para o povo. Quando tinha fome, Deus mandava comida do céu. Quando tinha sede, Deus fazia que a água brotasse da rocha. Dessa mesma forma, Deus vai estar com Josué. E quando a gente começa a ler a história de Josué, a gente vê coisas extraordinárias acontecendo. O mesmo Deus foi lá com Moisés e abriu o mar vermelho. E Deus vai lá com Josué e abre o rio Jordão para que o povo pudesse entrar na cidade. E quando o povo chega naquela cidade, existe uma cidade chamada Jericó, que existe uma muralha que ninguém poderia entrar. Uma muralha enorme, a maior muralha que já existiu. E ninguém poderia, nenhuma nação conseguia entrar naquela cidade. E o povo de Jericó se achava tranquilo, porque ninguém pode invadir a nossa cidade. E o que Deus faz? Deus faz com que aquelas muralhas caiam diante dos hebreus. Ao passar por ali, o povo continua, outras batalhas vão surgindo, e Deus vai fazer que a terra pare, que o sol pare, que o dia fique parado, que só volte a ser noite, no momento em que Deus destruísse os últimos da cidade de Jerusalém, que é outra cidade que o povo vai entrar. E Israel vai vencendo todas as batalhas. E Josué fazia isso porque ele era um homem temente, ele era fiel a Deus, ele servia a Deus. Quando a gente vê a história de Josué, dificilmente alguém vai encontrar algum relato de alguma coisa errada que Josué tenha feito. Josué era um homem que tinha moral, Josué era um homem ético, Josué era um homem que vivia realmente para Deus e confiava no Deus que ele servia. E como nós temos aqui, nós não estamos vendo das grandes vitórias de Josué, mas nós vemos o momento em que Josué faleceu. Chegou o momento então que Deus retira Josué do meio do seu povo. E se vocês repararem nos 3 versículos, no último versículo que nós lemos, vai dizer que após isso se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. Alguns acham que o sucessor de Josué vai ser Otiniel. Ele foi um grande líder, um grande juiz de Israel. Mas Otiniel vai surgir um pouco depois desse momento que ele vai assumir a liderança. Porque quando Josué morre, quem lidera aquele povo ainda não estava estabelecida a fase dos juízes. Porque o povo de Israel tem 3 fases políticas. Ele tem a fase dos patriarcas, quando Deus chama Abraão, onde não tinha um povo formado, ele chama Abraão para que da família de Abraão nascesse uma nação que se dedicasse à adoração a Deus. Então vem Abraão, vem Isaac e vem Jacó. E aí o povo fica como cativo no Egito. Aí vem a fase de Moisés, que lidera o povo, e de Josué. Mas antes da fase dos juízes, onde Deus vai chamar homens para que o povo pudesse retornar aos caminhos, o conselho de anciões então de Israel assume ali a liderança do povo. Não existe um grande líder naquele momento. Depois sim Deus vai levantar Otiniel e outros juízes que vão estar liderando o povo. E a fase dos juízes vai ser uma fase que a gente, quando a gente estuda o livro de juízes, vai ser de altos e baixos, né? Quando a gente vê os juízes, o povo buscava a Deus, tinha um juiz lá, Deus levantava o juiz, e o juiz ia lá e libertava o povo de alguma nação inimiga. Aí quando era liberto, o povo novamente se afastava de Deus e se esquecia, vinha uma nação e dominava Israel. Aí o povo se lembrava de Deus, clamava a Deus, e Deus enviava um outro juiz, e o juiz libertava o povo. Aí libertava o povo, passava um tempo, e o povo novamente se esquecia de Deus, e Deus levantava o juiz. Assim foi, né, esse período da história de Israel. Então naquele momento não havia um grande líder, não havia uma grande referência. Alguns dizem que Josué cometeu um erro, talvez de não ter preparado alguém para substituí-lo. Eu não tenho condições de afirmar se Josué não tentou preparar alguém, o que aconteceu. Mas o fato é que após o falecimento de Josué, o povo se afastou da presença de Deus. O povo se esqueceu
do Deus que tinha libertado eles do Egito. O povo esqueceu de todos os prodígios. E o povo de Israel, para que ele pudesse aprender as histórias, o povo contava essas histórias um para o outro. É dessa forma que nós ensinamos aos nossos filhos. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus, mas aquele povo foi se esquecendo de Deus, foi se esquecendo do Senhor, e ao ir se esquecendo de Deus, esse povo começou a buscar falsos deuses. Ao se esquecer do Deus verdadeiro, esse povo começou a se voltar para a idolatria novamente, porque faltava para esse povo uma grande referência, pois Josué tinha a sua grande referência, que era Moisés. E no período de Josué, o povo tinha uma grande referência, que era Josué. Mas agora, sem Josué, o povo não tem mais uma referência. E aos pouquinhos esse povo vai se esquecendo daquilo que Deus fez e vai se afastando da presença de Deus. Mas Deus chega um momento em que levanta outros líderes que vai levantar novamente o povo de Israel. Mas o que eu quero dizer com essa história? Nós precisamos de referência, irmãos. Para que essa geração, para que as nossas gerações não venham a se esquecer de Deus, nós precisamos testemunhar do Evangelho de Cristo. Nós precisamos ser o Josué de hoje em dia. Nós precisamos ser os Moisés de hoje em dia. Nós precisamos ser referência para que o povo possa realmente entender que existe um Deus que governa em tudo e sobre tudo. E para isso, irmãos, nós precisamos nos dedicar a Deus. Nós precisamos viver o verdadeiro Evangelho. Quando eu olho hoje, irmãos, a igreja, eu estou falando não a igreja a partir de professor Souza, mas quando eu olho a igreja de um modo geral, eu vejo infelizmente muitos líderes, muitas denominações aonde não estão se pregando o verdadeiro Evangelho, aonde não estão se pregando a verdadeira palavra de Deus, porque às vezes nós somos inocentes, amados, e às vezes nós achamos que a pessoa unicamente por falar, ó Jesus, eu sou de Jesus, tá bom, e realmente é. Nós temos que ver se o Jesus que a pessoa está pregando é o Jesus que está na Bíblia. Nós precisamos ouvir, quando alguém estiver falando de Deus, o que a pessoa está falando condiz com a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a mensagem, ver se aquela mensagem realmente é bíblica. A mensagem ela precisa ser bíblica. O culto ele precisa ser um culto cristocêntrico, quer dizer isso. Jesus, Cristo, Deus é o centro do culto. O culto não pode ser voltado para o homem. O culto não pode ser voltado para agradar ao homem. Nós vemos muita gente pregando um evangelho falso, um evangelho mentiroso, um evangelho que coloca a Deus como servo e nós como senhores, um evangelho que faz de Deus o gênio da lâmpada. Onde eu tenho um problema, eu peço a Deus e Deus me dá algo. Aonde eu tenho um problema, eu quero um carro, eu peço a Deus e Deus me dá um carro. Aonde eu quero uma casa nova, eu peço a Deus e Deus me dá uma casa nova. Aonde eu preciso disso, eu peço a Deus um novo emprego, que Deus me dá um novo emprego, me dá um salário alto. Aonde eu quero ser um grande empresário, a gente vê pessoas pregando somente isso. Deus pode fazer isso? Pode. Deus pode te dar uma casa nova? Pode. Deus pode te dar carro novo? Pode. É errado você pedir isso? Não, você pode pedir o que você quiser a Deus, porque Deus é o seu Pai. Mas o foco do Evangelho não é as coisas materiais. O foco do Evangelho é as coisas celestiais. Porque a Bíblia diz que não adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E ser rico e ter riqueza não significa ser servo de Deus. Quando eu vejo pessoas pregando que o crente tem que ser rico, porque Deus é, porque se Jesus é rei, Jesus é rico, então você é filho de Deus, você tem que ser rico. Tem gente que fala isso aí. Isso é heresia. Quando nós vemos os grandes servos de Deus, a gente vê homens de Deus que eram muito ricos como Abraão, mas nós vemos outros que eram muito pobres e viviam em dificuldade. E o que faz a diferença não é quanto você tem na sua conta bancária, mas o que faz diferença na vida é você ter Jesus Cristo na sua vida e o Espírito Santo como seu guia, como aquele que te ilumina a tomar as decisões. Esse é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho não é o Evangelho que eu quero viver financeiramente do Evangelho, mas é o Evangelho que eu estou disposto a morrer pelo amor de Jesus e pelo amor de Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho, essa é a verdadeira palavra de Deus, porque ser cristão é isso. Ser cristão é estar disposto a dar a minha vida por amor a Cristo. Se um dia se proibisse o Evangelho no Brasil, se um dia o Irã vir aqui tomar o nosso país do Brasil, se tornar uma república islâmica, e aonde dizer agora a religião tem que ser somente o islamismo, vocês têm que adorar a Maomé e não mais
a Jesus. O cristão verdadeiro é aquele que vai dizer: eu vou continuar adorando a Jesus, mesmo que você corte a minha cabeça, porque esse é o Evangelho. Era assim que foi os profetas no Antigo Testamento, foi assim que foi com os apóstolos no Novo Testamento. Eles estavam dispostos a morrer pela palavra de Deus. Eles não estavam preocupados em se enriquecer com o Evangelho, mas estavam preocupados em viver pelo Evangelho e viver para Cristo. As coisas celestiais, as coisas espirituais, era o que era de mais importante que tinha. Quando Pilatos perguntou para Jesus se ele era rei, de onde era o reino, Jesus falou o quê? Que o meu reino não é deste mundo. Jesus não se preocupava com este mundo, mas se preocupava assim com o reino de Deus, com os reinos celestiais. Então o verdadeiro evangelho é quando eu me preocupo realmente com Deus, quando eu vivo pelas coisas celestiais, e eu tenho esse Deus, e eu confio em Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações, nos momentos bons e nos momentos ruins. Quando eu vejo esses falsos profetas pregando que tudo é fácil, tudo vai acontecer, e nada vai dar errado na sua vida, e você não vai ter problema e vai ter dificuldade, é um evangelho que gera frustrações nas pessoas, porque é um evangelho que todos nós, independente da nossa espiritualidade ou da nossa fé, nós vamos passar por momentos de alegria e vamos passar por momentos de tristeza. Paulo fala isso, que ele servia a Deus, que ele adorava a Deus no momento de fartura, mas também no momento de escassez. Ele louvava a Deus no momento de saúde e no momento de doença. Esse é o verdadeiro evangelho, Deus está conosco todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos ruins. E eu sei que Deus que eu confio, e sei que Jesus está comigo em todos os momentos da minha vida. Mas quando eu venho pegar um evangelho mentiroso, que nada vai dar errado, você vai conseguir tudo, sabe o que acontece? As pessoas se frustram, porque vai ter momento em que você vai ter fartura, mas vai ter momento em que você vai ter escassez. E é no momento da escassez que a gente testa a fé do verdadeiro cristão. É no momento da dificuldade que a gente testa a fé dos servos de Deus. É no momento da perca que nós sentimos quem realmente serve a Deus ou não, porque é nesse momento que a gente sente o conforto de Deus. E com o evangelho que eu tenho vivido, e no meio a esse falso evangelho que é pregado, a gente vê cada vez mais pessoas se distanciando de Deus. Alguns se distanciando de Deus porque estão seguindo falsas religiões, falsas filosofias, falsas ideologias. Outros se desviando de Cristo porque não têm buscado realmente o Senhor. Até têm vontade de crer, mas estão buscando no caminho errado, nos locais errados, porque não estão se alimentando da palavra de Deus. Alguém me perguntou uma vez qual era a igreja mais certa. E eu disse: a igreja mais certa é aquela que prega a palavra de Deus. Porque Jesus não deixou uma igreja aqui para que a gente escolhesse uma denominação. Porque quando a Bíblia fala em igreja, ela está falando dos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Então a gente encontra Jesus falando sobre a igreja. Ele não está falando da igreja batista, ele não está falando da igreja Assembleia de Deus, ele não está falando da igreja presbiteriana, ele não está falando da igreja metodista, ele não está falando do catolicismo, ele não está falando de nenhuma dessas igrejas, mas ele está falando de todos salvos e remidos por Cristo, seja em qual denominação for, porque o que salva é o sangue de Jesus Cristo. E a gente está vendo um mundo perdido, amor. E nós somos igreja, nós precisamos ser essa referência. Nós precisamos ser o Josué de hoje. Nós precisamos ser o Moisés desse tempo moderno. E nós precisamos começar, pelas nossas próprias famílias. As nossas famílias têm que ser locais onde a gente busca adoração a Deus. E se a sua família ainda não é cristã, seja você agora a diferença na sua família. Testemunhe na sua família, mostre o amor de Cristo. Faça a diferença para que as pessoas possam ver em você e reconhecer: ali vai um servo do Senhor. Como família, mano, agora para quem já são cristãos, como família que serve a Deus, nós precisamos viver também o verdadeiro Evangelho e testemunhar de Cristo. Eu dou graças a Deus pela família que Ele me deu. Eu dou graças a Deus pela minha mãe e pelo meu pai, que sempre me ensinaram a viver o verdadeiro Evangelho, a viver a verdadeira palavra. Eu lembro da minha mãe e meu pai, no domingo, lá em Caxias, na Boas Novas. De manhã, ia para a escola dominical 9 horas da manhã. Chegava 2 horas aí, eu era pequeno, levava lá para o ensaio do coral. Chegava
5 horas ia para o ar livre para pregar o evangelho. Chegava às 6h30, ia para reuniões de treinamento, e os 7h30, 8 horas, culto, ia 9 horas. E essa mesma dedicação a gente viu na Igreja Batista da Redenção e aqui em Professor Souza. Vivia para o evangelho, vivia para Cristo. E outra coisa que eu via, não era uma coisa no púlpito, não era uma coisa aqui, e em casa era diferente. A mesma pessoa no púlpito era a mesma pessoa em casa. Então mostrava para a gente a diferença. E eu lembro que quando eu estava na faculdade, nos meus embalos de juventude, muitas vezes levado para um amigo em locais que eu não deveria estar. E ele num lugar bem estranho que eu estava um dia, um lugar que não era um local para cristão. Eu pensei, meu pai e minha mãe não estariam aqui. O que eu estou fazendo nesse lugar? Sabe o que é isso? É o ensinamento que fica, é referência. Por isso que em Provérbios 22 vai dizer: instrui o menino no caminho que ele deve andar, porque ao envelhecer ele não irá se desviar dele. O ensinamento fica. Então mesmo que a gente faça algo de errado, mesmo que por algum momento a gente até queira se afastar da presença de Deus, aquele ensinamento ficou guardado em nosso coração, e o exemplo que Ele nos deu serve para a gente. Por isso nós precisamos ser referência, amados, para a nossa sociedade. Eu falei aqui que eu dou graças a Deus pelo pai e pela mãe que Ele me deram, pelos meus avós também, que sempre foram exemplo, pela minha família. Mas quando eu ando na rua, amado, infelizmente, eu vejo muitas famílias hoje que não têm exemplo de casa. Porque eu vejo se a gente passar aqui na rua de Professor Souza, a gente vai ver muitos pais levando seus filhos para a porta de bares, aonde eles estão se bebendo, se drogando e se prostituindo. Estão ensinando seus filhos o contrário, estão ensinando seus filhos não no caminho que devem andar, mas no caminho que não deveria estar. Quantas pessoas estão sendo criadas desta forma? Quantas pessoas estão sendo criadas aprendendo que o errado é o certo? E aí sabe o que essas crianças aprendem nos bares? Aprendem que o esposo trair a esposa é normal, não tem problema. Aprende que pegar alguma coisa, se for para o seu bem, não tem problema. Sabe por quê? Eles estão nos locais errados. A sua referência é ruim. E nesse mundo, nós estamos numa guerra espiritual. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra o sangue ou contra a carne, mas contra os principados. Nós estamos numa guerra, irmão. E o inimigo, ele quer levar o maior número de pessoas possíveis com ele. O inimigo sabe que ele está derrotado, mas ele quer levar o máximo de gente com ele para o buraco. E infelizmente a gente vê muita gente caindo, porque estão seguindo as mais referências. Nós temos que seguir a boa referência. E a boa referência está em seguir o que diz a palavra de Deus. Está em seguir a Bíblia. Não está em seguir, amados, pastores. Quando eu estou pregando aqui, amados, vocês têm que estar vendo se o que eu estou falando está condizente com o que está escrito na Escritura. Por isso que nós temos que ler. Evangélico, cristão, tem que ser inteligente. Você não tem que acreditar simplesmente porque o pastor Robson está falando, mas você tem que acreditar que o que eu estou falando está dentro da palavra de Deus, se condiz o que está na Bíblia, pois a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. É a Bíblia o nosso manual. O grande problema da nossa sociedade, do nosso mundo, é simplesmente porque as pessoas não seguem o que está nesse livro. Não seguem o que está nesse livro preto aqui que eu tenho, que alguns têm capa vermelha, outros vermelha, antigamente era só preto, agora tem de várias cores. É o que está escrito nesse livro, amado. Mas não basta apenas eu conhecer a Bíblia e eu não praticar o que está escrito. Porque os dois maiores teólogos que existe, sabe quem é? É Jesus Cristo e Satanás. Ninguém conhece mais a Bíblia do que Jesus Cristo e Satanás. E o maior debate teológico que teve foi lá quando Jesus Cristo foi tentado. Foi Satanás citando a Bíblia. Vocês já repararam quando você deu a tentação de Cristo com o diabo depois que ele Jesus estava jejuando. Satanás citava a Bíblia, está escrito. Aí Jesus fazia o quê? Citava para ele, está escrito. Amado, conhecer somente a Bíblia não basta. Tem muita gente que sabe muitos versículos decorados, mas se não viver aquilo que está na Bíblia, de nada adianta. Eu tenho que viver o que está escrito nessa palavra.
Então nós precisamos ser referência. Nós precisamos ser referência na nossa família. Nós precisamos ser referência para os nossos filhos. Nós precisamos ser referências para os nossos irmãos. Nós precisamos ser referência para a nossa comunidade. Mas eu só consigo isso se eu viver o que está escrito na palavra de Deus. Porque não adianta, irmão, estar aqui pregando e falando bonito, que está dizendo palavras lindas, e de repente está aqui vários textos na Bíblia. Se quando eu chegar no meu trabalho, o meu vocabulário, a minha boca sai palavras imundas. Não adianta eu estar falando aqui que só Jesus Cristo salva. Se eu passar como um mendigo na rua, eu não vou evangelizar, porque eu acho que é apenas um mendigo. Porque aquele que vive o Evangelho, ele não faz, a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas, mas ele quer salvar a todos, seja quem for. O cristão não faz acepção de nacionalidade. Quando Deus escolheu lá no Antigo Testamento o povo de Israel, não foi porque ele achava o povo de Israel mais bonito ou melhor do que o outro, mas ele escolheu apenas um povo, de um homem que era fiel, para que desse povo pudesse, na plenitude do tempo, nascer aquele que iria salvar o mundo, que é Jesus Cristo. Mas ele não faz acepção, ele quer salvar a todos. E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê bem claro: esse Evangelho é para todos, é para o judeu, mas é para o gentil, é para o grego, é para todos, porque Cristo não faz acepção de pessoas. E nós, como igreja, também não podemos fazer acepção de pessoas, porque Jesus veio para todos. E é por isso que na grande comissão ele manda: ide pregar o Evangelho em todas as nações. Ele não fala para pregar somente para Israel, ele não fala para pregar somente para os romanos, mas ele fala para pregar a todas as nações, para que todo aquele que aceitar esse Evangelho, para que todo aquele que crê, seja salvo. Essa é a missão da igreja. Mas nós precisamos, irmãos, realmente entender como é importante ser cristão. Ser cristão não é ser membro da igreja. Ser cristão não é você ter o seu nome num livro de membro da igreja. Tem muita gente que fica muito preocupada em ter seu nome escrito aqui no livro da igreja. A igreja tem um livro aqui de membro, de rol de membro. Então você se tornar membro da igreja, ou porque você foi batizado, ou porque você veio de outra igreja batista por carta, ou você veio de outra denominação e foi aceitado aqui por aclamação. Aí a secretária coloca o nome e a gente sabe quantos membros tem na igreja. Tem gente que faz questão de ter seu nome ali, e tem que fazer mesmo. Mas, irmãos, ter o seu nome escrito no nosso caderninho lá de membro da Igreja Batista Professor Souza, não diz que você vai ser salvo. Porque não adianta, o seu nome pode estar aqui. Mas se você não faz a vontade de Deus, se você não busca fazer a vontade de Jesus, o seu livro não está escrito no livro da vida que estará com Cristo. E é esse livro que, quando Jesus voltar, que ele vai ver quem está salvo e quem não está salvo. Então não basta você estar bonitinho aqui. Não basta você aparecer que é crente para a sociedade. Não basta que para professor Souza as pessoas vejam: eu sou crente, eu sou um bom cidadão, estou na igreja, eu vou lá, eu ajudo lá nas obras da caridade. Se você realmente não aceitou Jesus como seu único, legítimo e suficiente Salvador. Porque é no momento em que eu aceito a Jesus, que eu me arrependo dos meus pecados, que o Espírito Santo entra na minha vida e minha vida é transformada. E quando a minha vida é transformada, as minhas ações mudam o meu modo de agir e eu posso testemunhar de Cristo. Eu vou dar mais exemplo aqui de papai, que ver se é difícil falar que eu começo a chorar. Mas um exemplo de como ser referência, como é importante. Meu pai, foi criado na igreja, mas foi criado mais só veio se converter muito tempo depois que ele casou com essa linda senhora aqui, dona Débora. E minha mãe conta uma história que é muito interessante. Como é você querer ser referência? Meu pai, antes de se converter, ele fumava. E minha mãe contou que um dia papai fumava e jogava cigarro lá no sistema católico de pé, jogava cigarro lá, pontinha de cigarro lá, não fazia nada. Minha mãe conta que meu irmão Rogério foi lá, pequenininho lá, e pegou uma pontinha de cigarro, botou na boca. E ela foi falar com ele, ela falou: estou fumando igual o papai. Então minha mãe falou isso com meu pai. Sabe o que meu pai fez? Ele nunca mais fumou na vida. Disse: eu tenho que dar um bom exemplo para meu filho, porque eu estou dando um mau exemplo. Ele nunca mais fumou. E poucos tempos depois ele voltou para a igreja, se batizou com o pastor Alvim e viveu o resto da sua vida pregando o Evangelho de Cristo, porque ele decidiu ser uma referência positiva
para os seus filhos. Infelizmente, amado, tem gente que não toma essa decisão, que quer continuar sendo uma referência negativa para os seus filhos. A Bíblia eu falei aqui de Provérbios: instrui seu menino no caminho que ele deve andar. E qual caminho você está instruindo o seu filho? O que você está ensinando a seu filho? Você está ensinando seu filho que vale tudo para você ter sucesso na vida? Tem gente no mundo aí que ensina isso. Para você chegar onde você quer, vale qualquer coisa, vale tudo. É isso que você está ensinando para o seu filho? Ou você está ensinando ao seu filho que o que importa nessa vida é viver segundo a vontade de Deus? E diante de qualquer situação você vai agradecer a Deus. Porque o grande homem de Deus, ele não se importa com o que está acontecendo, ele entende a vontade de Deus, mesmo que seja difícil. Outro personagem da Bíblia fantástico é Jó. E um versículo de Jó que eu gosto lá, que diz: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó perdia tudo, e Jó estava lá: Deus deu, Deus tirou, Deus que Deus, se ele tirou, então era dele. Bendito é o nome dele. Não importava o que acontecia, Jó dizia essa frase: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando nós entregamos a Deus, o que importa é a nossa vida espiritual, é a nossa vida celestial. E aí nós podemos marcar onde a gente está, porque a gente passa a ser referência. E a igreja também não precisa ser referência. Eu falei um pouquinho da família, mas a igreja, ela precisa ser referência. A igreja somos nós. E como igreja em Cristo, nós precisamos realmente ser uma igreja que viva segundo o Evangelho. Eu falei aqui que infelizmente hoje tem muitas, eu não falo o nome de denominação, basta vocês acompanhar. E basta vocês acompanhar se a igreja fala, porque está na Bíblia. Eu não julgo ninguém, é a Bíblia que diz quem é e quem não é. Mas, amado, como igreja, daqui de Batista para Souza, eu tenho que trabalhar cada dia para que a minha igreja seja uma igreja cada vez mais bíblica, uma igreja que viva segundo a palavra de Deus. Mas não somente uma igreja que prega a palavra, mas não vive. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Porque quando a gente vive a palavra de Deus, as pessoas olham para a gente e falam: ali vai um servo do Senhor, ali vai alguém que realmente ama a Deus. Amado, eu amo a Deus, mas eu não gosto de fulano. Eu amo a Deus, mas eu tenho raiva desse crânio. Eu amo a... Jesus disse que quem não ama, não conhece a Deus. Se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Então, para que a gente possa amar a Deus, nós precisamos amar uns aos outros. Eu digo que eu sirvo a Deus, que eu tenho fé em Deus, mas eu sou incapaz de perdoar. Tem gente que fala: eu não perdoo. Deus não perdoa ninguém. Fez comigo, aprontou comigo, nunca mais eu quero perdoar. E quando Pedro estava conversando com Jesus, os apóstolos, os discípulos, alguém perguntou: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? E Pedro chegou e falou: 7 vezes. Porque 7 para o judeu, sabe que ele gosta muito de número, e cada número tem um significado. E 7 é o número da perfeição, é o número perfeito. Eu perdoar a pessoa 7 vezes, para Pedro, pessoa assim, ó, deve ter pensado assim: 7 é o número da perfeição. Se eu perdoar a pessoa 7 vezes, está ótimo. E Jesus falou que tinha que perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Sabe o que a gente estava falando? Você tem que perdoar infinitamente. Porque se a gente multiplicar, a gente vai ver que ninguém vai errar tantas vezes com você. Mas Jesus está dizendo: ó, você tem que estar pronto a sempre perdoar. E como a gente vai ser uma igreja que realmente vive a Bíblia, se nós somos uma igreja que eu estou brigado com fulano, se eu não gosto de fulano, se eu não perdoo, nós precisamos viver o Evangelho genuinamente, conhecer as Escrituras e praticar o que está escrito na palavra de Deus. Porque muita gente está se perdendo, porque hoje também não se tem se visto muito Josué por aí. Muita gente está se perdendo porque não se tem visto muito Moisés por aí. Muita gente está se perdendo porque não se tem se visto Daniel por aí. Muita gente está se perdendo porque não tem visto José por aí. Muita gente está se perdendo porque não tem visto Abraão, Isaac e Jacó por aí. Nós somos a nova geração. Esse povo já está na glória com Deus. Agora é nós que temos a missão de dar continuidade no plano de Deus. E o plano de Deus é levar o seu reino para todos. Mas eu tenho que viver esse Evangelho, praticar o Evangelho. E ser igreja é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, ele vai além disso quando ele disse lá: um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis assim como eu vos amei. Sabe o que ele está dizendo? O amor incondicional. Pois esse era o amor de Cristo, o amor
incondicional, um amor capaz de dar a sua própria vida por nós. E nós temos amado uns aos outros? Ou será que qualquer motivo é motivo para eu ficar zangado com meu irmão, com a minha irmã? Qualquer coisa me irrita, qualquer coisa eu não quero mais saber, qualquer coisa eu fico revoltado? Jesus estava sendo crucificado. O pessoal estava colocando prego na mão de Jesus, zombando de Jesus. E Jesus não estava com raiva daquele povo. E naquela cruz, ele na hora pelo povo, porque ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós, às vezes, com coisas muito menores, a gente não é capaz de perdoar ou de entender o nosso irmão. Eu sei que nós somos humanos, às vezes as pessoas vão nos magoar, mas nós temos que todo dia estar pedindo a Deus a capacidade de perdoar, a capacidade de compreender uns aos outros e a capacidade de amar e viver o verdadeiro Evangelho. Quando a igreja começar a viver esse Evangelho, quando nós decidimos a sermos realmente referências de Cristo, nós iremos impactar as gerações. Porque aquele momento que o povo de Israel foi muito triste, porque depois de tantos milagres que ele viu, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. E sabe por que eles não conheciam o Senhor? Porque eles não tinham referências, eles não tinham grandes homens de Deus e mulheres de Deus para olhar e dizer: ali vai um exemplo, ali eu vejo Deus agir. E nós precisamos também ser referência a nós não podemos deixar nos contaminar com esse mundo. Para que possamos ser uma igreja realmente que seja referência, a gente tem que ter cuidado com algumas coisas. E tem coisas que são humanas, a gente tem que ter cuidado, nos pega. Vaidade pode pegar qualquer um. Não pense que eu não pego vaidade, eu não sou vaidoso. Temos que ter cuidado, porque pode acontecer qualquer dia, de repente eu começar a me sentir que eu sou a última bolacha do pacote. Tudo está dando certo, eu começo já a achar que eu sou mais do que eu sou. Porque o ser humano é assim. Se nós não vigiarmos, a gente começa a cair, como todo mundo, no pecado da vaidade, da soberba, do orgulho. Por isso que a Bíblia diz que Jesus ensinou: orai e vigiai, para que a gente não caia em tentação. O cristão tem que todo dia estar buscando uma vida de santidade. Josué foi o grande homem de Deus porque ele tinha uma vida de santidade. O destaque de Josué não era só porque ele era um grande líder militar, mas era porque ele tinha uma vida de santidade e Deus usava ele. Porque quando a gente via as batalhas que Josué venceu, a maioria não foi pela capacidade do poderoso exército de Israel. Porque até historicamente o exército de Israel era muito fraco diante de todos aqueles povos que ele foi enfrentar. Mas ele vencia, sabe por quê? Porque o sobrenatural de Deus agia. Já não era que não derrubava, Deus derrubava. Estava difícil, Deus mandava pedra da terra e matava o outro exército. Estava complicado, os próprios soldados não matavam o outro lado do inimigo, os anjos vinham e confundiam ele. Era porque Deus agia. Nós precisamos ter fé, deixar Deus agir em nossa vida. Mas a gente precisa de um coração quebrantado. E um coração quebrantado é confiar em Deus, é entregar a nossa vida em Deus e viver para Ele e por Ele, e saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E em qualquer circunstância, em qualquer situação, eu vou continuar fiel a Deus, porque eu sei que no final a vitória é nossa. Para a gente poder concluir, nós sempre vamos ser vencedores. Porque não existe, o que o ser humano mais teme é a morte. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Deus e entregamos a Jesus, nós não precisamos temer a morte. Porque o cristão verdadeiro, ele não morre, ele volta para casa, ele volta para o braço dos seus pais, seu Pai Celestial, de Deus. Mas para isso, a pessoa realmente precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Porque para ser salvo, para fazer aliança com Jesus, ele só pede isso: crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Que nós possamos fazer a diferença e sermos a referência em nossa sociedade. Amém? Deus abençoe.